Com as bênçãos de Deus, damos início à 125ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Enivaldo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Solicito ainda ao vereador Enivaldo fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também para que faça a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento e tal discriminação. Artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados à sua faixa etária. Liso. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Dr. Alexandre Amaral. Presente. Beto. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Coloco em discussão a ata da 124ª sessão ordinária. Em discussão. Um vereador querendo ser uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 124ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 104ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 104ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 123 a 126, 129 a 134, 136 a 140, 142 a 146, 148 a 152 de 2020, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da emenda de número 1 ao projeto de lei 7/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 192/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Florinda Gomes Covas, Lila Covas, ocorrido no dia 22 de março de 2020. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de março de 2020, Geraldo Atleta, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Florinda Gomes Covas, dona Lila Covas. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 183/2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que na rua Cerqueira César, com a rua José Maria Borges, na Avenida Industrial, encontra-se com asfalto completamente deteriorado, com vários buracos na manta asfáltica. Considerando que essa preocupação vem dos moradores desta região, onde de forma proativa querem evitar possíveis acidentes, pois tendo em vista que o grande fluxo de veículos de grande porte passa por essa rua, considerando que o risco de acidente aumenta ainda mais durante o horário noturno, lembrando ainda que não existe também sinalização de mão de direção, e esse conjunto de fatores
ausência de todos os tipos de sinalização de trânsito contribui consideravelmente para a ocorrência de acidentes. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Poderia o executivo com urgência providenciar a recuperação da manta asfáltica desses locais citados? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 17 de março de 2020, Bengala, vereador. Requerimento 184 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que é dever e direito do vereador, no exercício de seu mandato, exercer a fiscalização sobre o erário público, considerando que foi realizado várias trocas de funcionários do Departamento de Esporte, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o prefeito municipal, solicitando os seguintes esclarecimentos. 1. Quantos funcionários tem o Departamento de Esporte? 2. Qual o nome, salário, escolaridade e o cargo de cada funcionário? Descrever as atribuições de cargo e número de horas semanais trabalhadas. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 17 de março de 2020, Bengala, vereador. Requerimento 185 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o concreto projetado ou jateado ou gunitagem é um dos métodos usados na contenção de encostas e taludes, paredes de túneis, galerias, etc. Considerando que em nossa cidade há vários pontos de desmoronamento que necessitam deste serviço, considerando que alguns pontos já foi realizado este serviço, como por exemplo na Avenida Jaziel Ferreira do Prado, próximo à Vila Fepasa, onde não houve mais deslizamento após a intervenção, demonstrando a eficácia do serviço. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja realizado um estudo técnico e financeiro para que a prefeitura realize o jateamento de concreto em áreas com risco de deslizamento? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 18 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 186/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Aparecido Machado, no bairro Itararé, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontra o acesso às residências locais, considerando que em tempos de chuva o acesso às residências fica prejudicado pela grande quantidade de barro que se forma, impossibilitando até mesmo a passagem de ambulância, caso algum morador necessite de atendimento. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento, ou que sejam tomadas outras medidas que se façam necessárias a fim de melhorar a condição do local? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 18 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 187/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que através do requerimento 14 de 2020, este vereador questionou a Serim referente à iluminação pública na rua Aurora Coelho Serione, próximo ao número 13.115, considerando que a Serim informou que através do processo 4.565/2020, já teria solicitado autorização ao Poder Executivo para que realize o serviço de instalação de iluminação pública no local, estando aguardando somente o aceite por parte do chefe do Poder Executivo. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. O processo 4.565/2020 já chegou até o conhecimento do Poder Executivo? 2. O Poder Executivo já irá autorizar a execução do serviço? 3. Se sim, enviar cópia do documento autorizando a realização. 4. Se não, por quê? Sala das sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 18 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 188/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na estrada municipal Aurora Coelho Serione, estrada do desvio, há um grande excesso de vegetação que cresceram e acabaram atingindo parte da pista de rolamento de veículos, considerando que com a invasão da vegetação faz com que veículos invadam a pista contrária a fim de desviar dos galhos, e com isso acha colocando em risco de acidente os veículos que por ali trafegam. É que diante disso, requeiro a mesa, ouvindo o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja feita a poda das árvores ou notificação dos responsáveis para que realize? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê?
Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 189, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que este vereador foi procurado por moradores do bairro Colibri, que questionaram se a coleta de lixo naquele bairro havia sido suspensa, pois no dia 17/3/2020 o caminhão não havia passado. Requero a mesa, ouvido o plenário e oficial do senhor prefeito municipal, para que preste os seguintes pedidos de informações. 1. Quais os dias da semana que o caminhão da coleta passa no bairro Colibri? 2. Houve a suspensão do serviço? 3. Se sim, qual prazo? 4. Se não, por qual motivo o bairro do Colibri não foi atendido no dia em questão? 5. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 20 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 190, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que este vereador foi procurado por uma moradora do bairro Progresso, que faz tratamento médico na cidade de Sorocaba, considerando que a paciente necessita de transporte da prefeitura para se deslocar de sua residência até o conjunto hospitalar de Sorocaba, considerando que a mesma tem dificuldade de locomoção por problemas na coluna do nervo ciático, considerando que a paciente vem encontrando problemas para dar continuidade no seu tratamento, pois o motorista que realiza o seu transporte até Sorocaba se nega a pegá-la em sua casa, fazendo com que a paciente, apesar de toda a sua dificuldade, se desloque até o ponto de ônibus do pedágio, para que embarque no transporte até o CHS. Requero a mesa, ouvindo o plenário e oficial do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. Por qual motivo o transporte não passa na casa da paciente para levá-la até o local de tratamento ou consulta? 2. O Poder Executivo poderia determinar que o motorista passe na residência de cada paciente, ao menos daqueles que têm dificuldade de locomoção, evitando assim um sofrimento desnecessário da paciente? 3. Se sim, a partir de quando? Se necessário, realizar um cadastramento para solicitar que o carro passe na casa do paciente, qual telefone poderá ser feito o cadastro? 4. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 20 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir o requerimento. Bom, eu acho um grande absurdo, né? O carro vai para Sorocaba, né? A paciente mora na rua Rio de Janeiro, ali no Jardim Progresso, e o carro não sobe lá buscar a paciente, né? Isso é um grande absurdo que vem ocorrendo no nosso município. O que a gente pede aqui? Pede aqui que o prefeito pegue e oriente a equipe dele, né, para que casos como esse não aconteçam, porque causa transtorno aos pacientes. Eu não vejo qual a dificuldade o carro passar lá embaixo na rodovia Raposo Tavares e não subir ali na rua Rio de Janeiro, coisa de 400 metros, né, é pertíssimo para ir de carro, mas não deixa de ser uma distância grande para quem está com dificuldade de locomoção. São as minhas considerações, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 191, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que este vereador, através do requerimento 406 de 2019, solicitou melhorias na iluminação pública na Rua 3, no bairro Colibri, rua que posteriormente foi denominada Rua Filomena Tarielo Ávila, considerando que, através do ofício 503/2019, o Poder Executivo informou que seria solicitado a empresa Remo para que elaborasse o projeto para implantação, considerando que até o momento a iluminação não foi implantada e os munícipes permanecem sem um posicionamento do Poder Executivo. Requero a mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. O projeto para implantação já foi elaborado pela empresa Remo? Se sim, porque ainda não foi implantada a iluminação no local, enviar cópia do projeto. 2. B. Se não, porque tanta demora na elaboração do projeto? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 20 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Leitura do expediente recebido diversos. Anuncio o recebimento da resposta da Sabesp aos requerimentos 57, 63, 68, 75, que estarão disponíveis
no portal de transparência da Câmara. Passamos ao... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Caso não haja nenhum colega inscrito aí no tema livre, solicito a suprimir o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, ou os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica então suprimido o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 46/2019, que institui o Conselho de Trabalho. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Pois não, vereador? Solicito ser retirado por uma sessão esse projeto. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre de adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei 46/2019. Em discussão, o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiada por uma sessão o projeto de lei. Com isso, a emenda de número 1/2020 também sai da ordem do dia. O projeto de lei 7/2020 também sai da ordem do dia pela apresentação de emendas. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 6/2019-L. A discussão única do projeto de lei 6/2019-L. Antes de encerrar a presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, para a deliberação do projeto de lei 7/2020 com emenda. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 105ª sessão extraordinária. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Miri Barbosa. Presente. Nivaldo presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 7/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Mensagem número 7/2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 7/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 51.200. O fundo obteve recursos com a alienação de bens que lhe foram doados pelo município e que, para a sua utilização, necessita de recursos orçamentários para efetivação das despesas. Os recursos de crédito será para atender as fichas. Ficha número 33, R$ 25.600. Suplementação necessária para aquisição de materiais de construção, cestas básicas e medicamento para pessoas carentes do município. Ficha número 35, R$ 25.600. Suplementação necessária para contratação de professores para ministrarem cursos diversos voltados às pessoas em vulnerabilidade social e contratação de costureiras para a fabricação de uniformes da rede de ensino municipal que serão doados a carentes. Em razão dos objetivos que se pretende alcançar de cunho social, esperamos dos senhores vereadores que opinem favoravelmente a esta propositura. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente seus pares, nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 7/2020 dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 51.200. Suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.01.00, Gabinete do Prefeito, 02.01.03, Fundo Social de Solidariedade. Atividade 08.244.01.102.02.019, manutenção da unidade. Elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, ficha número 33, R$ 25.600. Elemento de despesa 3.3.90.39.00, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ficha 35, R$ 25.600, total R$ 51.200. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação proveniente da renda obtida pelo Fundo Social de Solidariedade na alienação de bens que lhe foram doados. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 18 de fevereiro de 2020, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloque em discussão o projeto de lei 7. Eu peço a palavra. 15 minutos com a parte. Senhora Presidente, senhores vereadores, população, aliás, internautas, servidores, a Câmara hoje está com sessão em portas fechadas. Esse projeto de lei, que acaba de ser lido pelo secretário, pelo Enivaldo, projeto de lei 7 de 2020, é o projeto através do qual a primeira-dama do município, senhora Lena, fez uma baita de uma polêmica dentro da cidade, falando que o projeto aqui na Câmara Municipal permitiria a ela comprar álcool gel para dar à população. Talvez ela não tenha lido o projeto, né? E talvez ela também não conheça que existe uma lei municipal que vincula a execução do projeto à mensagem. Aquilo que é informado na mensagem tem de ser executado. Então, a ficha 33 de R$ 25.600 permitiria a compra de aquisição de materiais de construção e cesta básica e medicamentos. Então, dentro desse 25 mil, se você for dividir em 3 partes, imaginando que o que for comprar de material não seja nada, porque o material é caro, ela teria aí 8 mil para gastar com medicação. Então, aquela conta que ela fez de atender 500 famílias é impossível. É impossível. Então, já leva a descrédito. Não poderia atender 500 famílias, impossível. Porque a outra metade do projeto, que é a ficha 35, ela fica vinculada para serviços de aulas no município. Todas essas atividades, cada uma delas é muito importante. Todas são muito importantes. Para o fundo social, para o desenvolvimento, para a obra, para o que quiser ser feita. Só que no momento como esse a gente tem que priorizar as coisas. Qual que é o problema grave que o município enfrenta, o estado, o país, o mundo enfrenta em larga escala? Eu acabo de ver uma reportagem que nos 65 ou 67 primeiros dias de pandemia no caso, 100 mil pessoas no mundo foram infectadas. Depois decorreram mais 22 dias para mais 100 mil pessoas. E a escala depois disso de 4 dias para mais 100 mil. Ou seja, 300 mil pessoas infectadas no mundo. Olha a gravidade do assunto. Então isso nos permite, inclusive, num momento como esse, pegar todo esse valor que está aqui, diga-se, que provém de bem do município, porque foi uma venda de bem do município, e votar esse projeto primeiramente e aprovar, e depois votar uma emenda que já foi feita por todos os vereadores. A gente conversou, dialogou e chegou num consenso. Qual que é o consenso? Fazer uma emenda ao projeto de lei 7, colocando todo o valor, R$ 51.200, para o Departamento de Saúde, para o pronto atendimento, para a ficha 270. Para que o pronto atendimento, que é quem está enfrentando essa crise, tenha disponível R$ 51.200 para a compra dos insumos que ele entender necessário. O que mais falta lá, o que é mais
necessário no momento como esse. Material de limpeza para os próprios públicos que compre, máscara, álcool gel, sabonete líquido, papel toalha, o que ele precisar, fica disponível para o pronto atendimento. Essa emenda, ela vem exatamente numa ideia que ontem nós falamos em rede social, respondendo à primeira-dama que enviasse o projeto. A Prefeitura não enviou o projeto de lei. Não enviou. A Câmara que toma a iniciativa de realizar uma emenda, de alterar o destino do dinheiro e colocá-lo todo à disposição do PA e da Saúde. Todo o dinheiro fica à disposição do PA e da Saúde, que é quem vai mais precisar desse dinheiro. Inclusive, o prefeito devia repensar créditos que já foram aprovados na Câmara, mas isso é tarefa dele, não nossa, porque já está aprovado. Repensar créditos que já foram aprovados na Câmara e destinar para a saúde. É hora de pensar de maneira de fazer gestão. Outra coisa que o prefeito pode pensar, que esse monte de cargo que ele colocou para formar grupo para a eleição, já poderia pensar em exonerar também, porque não está tendo valia para o município, só para formação de grupo. Poderia pensar nisso também. É um jeito de dar resposta à população. Uma maneira, muito provavelmente, o nosso calendário eleitoral se altere, muito embora o STE tenha dito que não pode pela justiça, mas o Congresso Nacional pode, a qualquer momento, deliberar, dada a situação, porque, obviamente, não poderia em outra circunstância, por conta daquele princípio da anuidade que tem na lei eleitoral, que as decisões e mudanças têm que se dar um ano antes do pleito. Mas, dadas essas circunstâncias que o país enfrenta, muito provavelmente a gente veja ter alguma mudança do período eleitoral. Não muda o calendário, mas muda o período eleitoral. Muda a lei, muda parte do calendário, digamos assim. Então o prefeito poderia pensar nisso também. Várias medidas têm de ser tomadas pelo Executivo. Uma parte da Câmara, a primeira delas de crédito. Os valores de 51.200 que constavam naquele projeto para atividades que a gente entende que eram importantes e que não eram votadas por um único motivo, que a gente tinha deliberado e ia esperar a decisão judicial de um processo pendente que existe no Ministério Público e na comarca de Mairim, que esse era o motivo por que não se votava o projeto e por que não se votaria. A gente abre uma exceção, cria uma emenda e envia o crédito ao Departamento de Saúde. São as minhas considerações. Continue em discussão a emenda. Projeto 7/2020. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 7 é aprovado por 8 votos. Passamos então agora à leitura da emenda de número 1/2007, de 1/2020 ao projeto de lei 7/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Emenda número 1/2020, de autoria de todos os vereadores, apresenta o projeto de lei número 7/2020, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Senhor presidente, senhores vereadores, o artigo 1º do projeto de lei número 7/2020, de autoria do Executivo, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. 02.00.00 Poder Executivo. 02.14.00 Departamento de Saúde. 02.14.03 Fundo Municipal de Saúde. Pronto atendimento. Atividade 10.302.02.04.02.019 Manutenção da unidade. Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de consumo. Ficha número 270, R$ 51.200. Ficam mantidas
as demais disposições do projeto de lei. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de março de 2020, Eduardo da Delegacia, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Renatinho Watanabe, vereador, Enivaldo de Jesus, vereador, Edmo Bofete, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Beto, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador e Bengala, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço a suspensão da sessão por 3 minutos. Em discussão, o pedido do vereador Edmo Bofete em suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Nenhum vereador que não precisa da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Edmo, fica a sessão suspensa por 3 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia, presente. Professora Meire Barbosa, Enivaldo presente, Geraldo Atleta, Bengala, doutor Alexandre Amaral, presente. Beto, Renatinho Watanabe, Edmo Bofete. Presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa, ponto onde tinha parado. Justificativa. É momento de emergência, de calamidade pública, e por isso todos os esforços são válidos. O projeto de lei originalmente destinava os recursos para situações muito nobres também. Contudo, o momento é de direcionamento de todos os recursos possíveis para atendimento da saúde, por conta da pandemia do coronavírus, Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Alexandre de Moraes, em medida liminar, deu exemplo dessa citação, destinando bilhões que foram recuperados com a Operação Lava Jato e destinando todo este montante financeiro para atendimento da saúde. A situação é grave, o momento é agora e, por isso, apresentamos a presente emenda. Eduardo de Jesus Melo, vereador. Coloco em discussão a emenda, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Professora Meire Barbosa. Aprova. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofete. Aprovo. Emenda número 1 ao projeto 7, aprovada por 8 votos. Nada mais. Aliás, antes de encerrar a presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, para a deliberação da redação final, projeto de lei 7/2020. Agora sim, nada mais havendo a tratar. Na presente sessão, dou a mesma por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 106ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única da redação final ao projeto de lei 7/2020. O autógrafo número 2117/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Autógrafo número 2117/2020, de 23 de março de 2020. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. A Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar, com outra redação, o projeto de lei número 7/2020, de autoria do Executivo, a saber, artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 51.200, suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 02.00.00 Poder Executivo, 02.14.00 Departamento de Saúde, 02.14.03 Fundo Municipal de Saúde, pronto atendimento. Atividade 10.302.0204.2.019, manutenção da unidade. Elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo. Ficha número 270, R$ 51.200. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação.
proveniente de renda obtida do Fundo Social de Solidariedade na alienação de bens que lhe foram doados. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 23 de março de 2020, Eduardo de Jesus de Melo, presidente, Enivaldo I, secretário. Coloco em discussão o autógrafo 2.117 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. O autógrafo 2.117 segue aprovado por 8 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.